Meus irmãos, é com bastante alegria, é com bastante satisfação que, em mais esse momento, a Sociedade Espírita Jesus, a doutrina espírita, nos oportuniza um momento de reflexão, um momento de aprendizado, um momento de nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus, refletindo, estudando a respeito das passagens do Mestre, refletindo a respeito dos ensinamentos que nos possibilitam a oportunidade de crescimento, de evolução, de transformação moral. Convidamos os nossos irmãos, como é de praxe nas atividades espíritas, de fazermos uma prece inicial antes de darmos início à nossa atividade. Convidando os irmãos para elevarmos o pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, pedindo o amparo, a assistência para a nossa atividade, que possamos estar receptivos, refletindo, compreendendo e dentro daquilo que nos é possível, colocando em prática no nosso dia a dia, que é exatamente aquilo que precisamos para cumprirmos os nossos objetivos na presente reencarnação. Então, após essa pequena reflexão, essa pequena rogativa, nós gostaríamos de falar a respeito do tema da nossa reflexão. O tema, então, que nos foi proposto para a reflexão de hoje é a desgraça real. A referência para o nosso trabalho está lá no item 24 do capítulo 5º de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, cujo título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E o assunto que abordaremos hoje, ele diz respeito a uma mensagem citada na referência acima, lá no capítulo, no item 24, como dissemos, no capítulo 5º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item Instruções dos Espíritos, onde refletiremos sobre a mensagem recebida do Espírito Delphine de Girardin, em 1861, que consta, como dissemos, da literatura, tratando sobre o tema, ou seja, a desgraça real. É aquele assunto que se refere às dificuldades, às dores, aos sofrimentos que o ser humano enfrenta, principalmente habitando um mundo de provas e expiações. E muitas vezes nós temos esse entendimento, essa compreensão de forma distorcida, de forma equivocada em relação ao que verdadeiramente representa esses sofrimentos, essas desgraças que todos nós, como dissemos, por habitarmos um mundo de provas e expiações, precisamos enfrentar, precisamos passar, né? Então, a benfeitora, a Delphine, né, de Girardin, ela vem, na mensagem a que nos referimos, ela vem nos trazer essa reflexão, nos trazer um entendimento mais equilibrado, com maior possibilidade de bem enfrentarmos e bem resolvermos essas dificuldades que se apresentam para cada um de nós. Então, ela inicia dizendo que toda a gente fala da desgraça, toda a gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Então, naturalmente, que dependendo das circunstâncias, do ponto de vista em que nos encontramos, muitas vezes a gente acha que sabe exatamente o porquê. E, na realidade, nós temos um entendimento, como dissemos, muitas vezes distorcido daquilo que verdadeiramente representa as dificuldades, que representam essas infelicidades pelas quais precisamos passar, né? As desgraças, como é o título do nosso tema. Então, a irmã segue dizendo que venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens
isto absolutamente o que os homens pensam, isto é, aqueles que enfrentam estas desgraças a supõe. Então, ela vem nos trazer, ela nos afirma que vem nos trazer um entendimento mais adequado, ela vem nos mostrar verdadeiramente o porquê. Ainda que muitas vezes, como dissemos, as pessoas em si, né, o ser humano, acredita que tem o controle, tem o entendimento do porquê dessas situações, o porquê dessas dificuldades que se apresentam ao longo da caminhada. E a nossa irmã, a Delfine, então, né, ela vem nos mostrar que realmente não é exatamente como a gente pensa. Então, ela segue a nos afirmar que eles a veem na miséria, ou seja, o ser humano vê essas desgraças na miséria, no fogão sem lume, isso quer dizer no fogão sem a chama para confeccionar o alimento, para aquecer o alimento de que necessitamos, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição. Então, a benfeitora vem nos colocar várias situações em que a gente acredita ser exatamente essas as circunstâncias, o caráter, enfim, né, das dificuldades, das desgraças que, como dissemos, que o ser humano que habita um mundo de provas e expiações precisa passar, precisa enfrentar. E ela vem nos dizer que a tudo isso, né, está representado realmente, né, e muitas coisas mais dá o nome de desgraça na linguagem humana. Então ela diz que dentro da nossa concepção, do nosso entendimento, são a todas essas situações que relatamos, né? E há muitas outras que ali se limita à questão das desgraças. E aí ela segue dizendo, sim, é a desgraça para os que só veem o presente. Então, ela vem nos mostrar que, quando vemos só nisso, a desgraça nisso, é quando temos apenas a visão do presente, a visão limitada daquele ser que se encontra numa existência física, né? E com certeza, e a doutrina espírita nos deixa isso muito clara, que quando nos encontrando numa existência física, habitando um corpo de carne, esse corpo, essa matéria nos limita em termos de abrangência, de entendimento e de compreensão naquilo que diz respeito aos aspectos inerentes à nossa existência como seres imortais. A nossa percepção fica limitada. E ela segue nos dizendo que a verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Então, ela vem nos mostrar que a gente vê uma parte apenas da questão do problema, apenas analisando, né, o fato em si, não tendo nós a compreensão, o entendimento de que aquele fato, para um Pai infinitamente justo e bom como é Deus, né, ele não poderia estar nos proporcionando a oportunidade, a oportunidade de vivenciar situações de dificuldade sem que para isso houvesse uma razão, porque senão ficaria descaracterizada a condição de perfeição desse Pai, né? Então a gente só vê o problema, só vê essa desgraça, essa infelicidade naquilo que estamos enfrentando, que citamos anteriormente, as dificuldades como um todo, né? E não vendo exatamente de uma forma mais abrangente. Então, e ela questiona-nos, dizei-me se um acontecimento mais feliz na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Então, a irmã vem nos dizer que, muitas vezes, a gente se limita em termos disso, e temos um entendimento, temos uma compreensão equivocada.
E aí ela segue nos afirmando: dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Então, ela vem nos mostrar que, em determinadas circunstâncias, aquilo que muitas vezes achamos que é ruim, que é prejudicial, enfim, que é uma desgraça, na realidade é algo para evitar verdadeiramente a desgraça. E, em consequência, muitas situações que nos geram satisfação, nos geram alegria, um prazer momentâneo, né? Ali está a verdadeira infelicidade, a verdadeira desgraça. Por quê? Porque esse prazer temporário caracterizado pela ação contrária à lei de Deus, vai se caracterizar como um fator gerador da infelicidade. Então, a infelicidade, a desgraça, é uma consequência de uma ação contrária à lei de Deus. E muitas vezes, como nos foi citado pela benfeitora, uma situação que podemos julgar de dificuldade pode ser para evitar uma dificuldade maior mais adiante. Então, vejamos como se amplia os horizontes da nossa compreensão a partir do momento que estamos atentos, estamos receptivos às orientações, aos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece, que os ensinamentos do Mestre nos proporciona como recursos necessários para que possamos encarar a nossa caminhada numa existência física de forma mais adequada, compreendendo os mecanismos que o Pai utiliza para realizar a sua justiça infinitamente justo e bom, que é a caracterização do nosso Pai. Então, e a irmã benfeitora segue a nos afirmar que, assim, para bem apreciarmos o que, em realidade, é feliz ou infeliz para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, é importante, dentro daquilo que colocamos, e que a irmã está a nos colocar, a benfeitora, né, a Delfine de Girardin, na mensagem a que nos referimos no início, ela vem nos dizer que muitas vezes, né, para bem apreciarmos o que em realidade é feliz ou infeliz, precisamos nos transportar, né, para além da vida presente, além da vida material. Porque, na realidade, a doutrina espírita sempre nos coloca que a nossa visão, quando estamos no corpo, ela fica muito limitada. E, na realidade, nós precisamos sair, deixar a existência física para ter uma visão mais ampliada. O espírito imortal, ao retornar à pátria espiritual no momento oportuno, no momento adequado, vai fazer as reflexões necessárias, avaliando as suas ações, as suas posturas. De uma forma geral, a doutrina espírita nos coloca que é como uma pessoa, numa analogia, naturalmente, é como uma pessoa que, subindo ao topo de um morro, vai ver o horizonte mais ampliado, vai ver bem mais longe do que quando está no mesmo nível, está no nível mais baixo. Então, nesse nível mais baixo, não conseguimos ver com amplidão, com bastante ampliação aquilo que precisamos enxergar. E é exatamente o que nos coloca que, a partir do momento que deixamos uma existência física, a nossa visão do todo, compreendendo as circunstâncias de tudo, fica mais ampliada. Então, e ela segue a nos dizer da seguinte forma: ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Então, aquela questão, né, tudo o que se chama infelicidade, né, segundo a nossa acanhada visão do ser humano ainda encarnado, como dissemos, ele cessa, né,
com a vida corporal. Terminou a vida corporal, cessa essa limitação, essa visão mais curta, né? E encontra a sua compensação na vida futura. De que forma? A partir do momento que tem anos já enfrentado as dificuldades, passado pelas dores, enfim, tudo aquilo que é a consequência das nossas transgressões à lei de Deus. Porque todos nós sabemos, e a doutrina espírita nos oferece esse entendimento, de que existe uma lei no universo que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. Para toda ação realizada, existe uma consequência para esta ação, né? Então, agimos contrário à lei de Deus, a consequência dessa ação é dor, é sofrimento, é dificuldade. Agindo no bem, é a edificação da nossa felicidade. E a partir do momento que passamos pelas situações de dor, de dificuldade, é que estamos nos ajustando com a lei, estamos reparando aquilo que tenhamos feito de forma contrária à lei de Deus. E o nosso retorno à pátria espiritual, a partir da situação das vivências, das dores, das dificuldades, é sinal de que saudamos as nossas dívidas. Mas, naturalmente, quando esse enfrentamento, essas desgraças enfrentadas são enfrentadas com sabedoria, né? Porque o próprio mestre nos colocou, não basta sofrer, tem que saber sofrer. O sofrimento é a consequência das nossas dificuldades que nós mesmos criamos para nós. Então, temos que ter a resignação de suportá-las com fé, com resignação, com determinação, para que, ao retornarmos à pátria espiritual, possamos estar com a nossa consciência mais tranquila, mais em paz conosco mesmo e com a lei de Deus. E a irmã segue a nos afirmar: vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, bela e florida, que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas equivocadas. Então, ela nos propõe nos mostrar, verificar, apreciar de uma forma diferente a questão das desgraças, a questão daqueles males que se apresentam para o ser humano, principalmente para o ser encarnado na sua jornada da existência material. Então, ela vem nos dizer, e ela segue a nos afirmar, mostrando dessa forma diferenciada, como ela é, é, quis nos mostrar, que a infelicidade é a alegria. Vejamos nós, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é a fama, é a vã agitação, é a louca satisfação da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento que atordou o homem com relação ao seu futuro. Então, vejamos nós que aquela situação de felicidade aparente, como dissemos inicialmente, está ali, a razão da nossa infelicidade. A verdadeira infelicidade, a verdadeira desgraça está ali, naquela alegria, não que estejamos privados de ser alegres por coisas saudáveis que tenhamos feito, pelas conquistas em conformidade com a lei de Deus. Mas aquela alegria gerada pelo prejuízo levado ao semelhante, que muitas vezes, quando nos identificamos com o mal, é a nossa caracterização, ali está o problema, ali está a verdadeira desgraça, o prazer, né, a fama, e quantas situações a gente observa de pessoas famosas com muita dificuldade, com depressões, né, vivendo dificuldades de todo gênero, e muitas vezes a gente invejando e querendo aquela situação, né? Então, verdadeiramente, nos diz a benfeitora, a infelicidade está nessas situações, né? Quando verdadeiramente aquela felicidade é às custas da dor alheia, é às custas do orgulho, do egoísmo, enfim, de tudo aquilo que gera dor como consequência, gera sofrimento. Então, como nos foi colocado, o problema, não, muitas vezes julgamos a consequência
como verdadeiramente a nossa infelicidade, como as nossas desgraças, mas o fator gerador dessas desgraças é que é verdadeiramente a desgraça, como a benfeitora está a nos colocar. E ela segue a nos dizer que esperai vós que chorais. Então, naquela questão do que o próprio capítulo nos coloca, bem-aventurados os aflitos. Por que bem-aventurados os aflitos, os sofredores, os desgraçados, digamos assim, aqueles que enfrentam as desgraças? Porque, na realidade, estão pagando as suas dívidas com a lei de Deus. E, ao partir de uma existência física, partem de forma mais leve, sem a consciência a lhes cobrar os equívocos cometidos. Mas é importante que não nos esqueçamos da questão que o mestre nos deixou. Não basta sofrer. É importante que saibamos sofrer, que sejamos resignados, confiantes de que se estamos passando por situações de dificuldades, é porque é necessário que assim o seja, porque nos endividamos em relação à lei de Deus. Então, é importante que não transferimos as culpas, os nossos equívocos aos outros, muitas vezes transferindo até mesmo ao nosso Pai, ao nosso Criador, aquilo que precisamos passar em função dos nossos equívocos. E é importante que a gente pare e analise. E se a gente fizer isso, parar, analisar, refletir, a gente vai ver que a questão do entendimento de que as dificuldades que passamos são as consequências das ações contrárias à lei de Deus que já tenhamos realizado, que muitas vezes, ao nos depararmos com situações difíceis, nós nos questionamos: o que eu fiz a Deus? O que eu fiz para passar por tudo que eu estou passando? Será que eu atirei pedra na cruz? Quantas vezes a gente já não ouviu essa expressão? Vejamos que isso é algo inato no ser humano, porque a lei de Deus está esculpida na nossa mente, está esculpida no ser espiritual em si, sem que muitas vezes ele precise desse esclarecimento, dessa compreensão, dessa elucidação. Isso é inato no ser humano. Tanto que nós nos questionamos. Naturalmente, que quando se trata de algo vivenciado, realizado na existência atual, a gente consegue fazer essa ligação entre a causa e as consequências do que estamos fazendo. Mas quando se trata de algo vivenciado em existências anteriores, e é comum em muitas situações, aquilo que realizamos em termos de contraditório à lei de Deus, de agressão à lei de Deus, muitas vezes não é tudo resolvido na mesma existência. Vamos ter que reparar em outras existências, vamos ter que espiar em outras existências. E aí fica mais difícil de compreendermos em função do esquecimento de que somos acometidos a partir do momento que reencarnamos, que entramos em uma nova existência. Então, a benfeitora recomenda que aqueles que choram, que esperem, porque essa dor, essas dificuldades vão passar. E ela também nos afirma: tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. Então, quando estamos satisfeitos, como dissemos, à custa da dor alheia, da transgressão da lei, né, do orgulho, do egoísmo, é motivo de preocupação, porque essas consequências virão mais adiante. E como ela tem nos colocado, aí está verdadeiramente a desgraça que assola o ser humano, que acomete aquele que as realiza, que as pratica. Então, ela segue a nos dizer que não se engana a Deus, não se foge do destino, e as provas credoras, mais impiedosas do que a matilha excitada pela miséria, espreitam vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira infelicidade.
que surpreende a alma enfraquecida pela indiferença e pelo egoísmo. Então, quer dizer que estejamos atentos, né? Porque não se engana a Deus. Porque para a lei humana, muitas vezes, muito das nossas torpezas, dos nossos equívocos, das nossas transgressões da lei passa despercebido. Não conseguem detectar, mas para a lei de Deus, nada escapa a, a lei do nosso Pai. Por quê? Porque fica registrado tudo aquilo. Não é que Deus está a nos espiar, está a nos espreitar. A transgressão da lei fica registrada em nosso perispírito, em nosso corpo espiritual. E, por conseguinte, é como se a cada ação fosse automaticamente sendo escrita no nosso ser espiritual aquilo que realizamos. Então, não tem como escapar, está ali, registrado em nosso ser, para que venhamos a nos deparar com a lei e, por conseguinte, termos que expiar aquilo que nos equivocamos, que transgredimos a lei do nosso Pai. Que o Espiritismo, segue a irmã, que o Espiritismo vos esclareça a todos nós, né? Pois e recoloque em sua verdadeira luz a verdade e o erro, tão estranhamente deformados pela vossa cegueira. Então, na realidade, muitas vezes vemos aquilo que é correto, ou seja, a justiça divina que está se fazendo sobre nós, passando por determinadas dificuldades, como consequência das nossas transgressões à lei. Mas, na realidade, né, muitas vezes achamos que somos vítimas, principalmente quando essas questões transcendem de uma existência para outra, a partir do momento que não nos lembramos que tenhamos cometido determinadas ações. Então, o Espiritismo tem essa missão de esclarecimento, e essa reflexão tem essa finalidade, para que a gente possa analisar, que a gente possa ver de forma adequada, sem que venhamos a nos revoltar com a lei, com Deus, com o nosso semelhante, porque, na realidade, essas situações acabam agravando essas situações, ao invés de saudarmos as nossas dívidas, né, as nossas transgressões, a lei de Deus pelo sofrimento que liberta, nós nos revoltamos. E esse é um fator complicador, com que tenhamos que nos ajustar em momentos posteriores. Como vimos, a partir do momento que bem sofremos, as nossas dívidas tendem a serem saudadas, tendem a vir novos tempos para a nossa caminhada, naturalmente, a partir do momento que venhamos a parar de agir em contrariedade a esta mesma lei, que, naturalmente, como dissemos, a ninguém escapa e que teremos que expiar, teremos que reparar a partir do nosso arrependimento. Então, ela segue a nos afirmar que agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem do perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz, que lhes não podem dar glória nem promoção. Ou seja, que essas lutas a que ela se refere é a luta nossa conosco mesmo, com as nossas imperfeições, com aquilo que que precisa ser trabalhado, nosso orgulho, nossa vaidade, nosso egoísmo, as nossas imperfeições morais, essa luta, essa batalha que temos que travar diariamente para a nossa transformação moral, para que ao retornarmos à pátria espiritual, possamos estar mais em paz, mais equilibrados, sem os remorsos, sem as dores correspondentes às consequências das ações realizadas de forma equivocada. E ela segue a nos questionar no sentido de que importa ao soldado perder no tumulto suas armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor com glória. Naturalmente, é um sentido figurado, essa batalha, como dissemos, é conosco mesmo, é as guerras da nossa superação do nosso orgulho, do nosso egoísmo, realizando a nossa transformação moral, que verdadeiramente é a grande vitória que todos nós buscamos alcançar. E para concluirmos, meus irmãos,
A benfeitora questiona: quem importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contando que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Então, o que importa que, na realidade, nessa batalha que é caracterizada pela vida, venhamos a perder o nosso veículo físico, o nosso corpo, porque nós, na realidade, nós não somos da existência física, nós estamos numa existência física. É uma analogia muito própria, é como o aluno não é da escola, ele está na escola para um processo de aprendizado, um processo de crescimento. E o mundo físico, o mundo material, é a nossa escola, onde a gente tem a oportunidade de vivenciar situações que nos possibilitem a oportunidade de crescimento, de evolução, de transformação moral, de superar as nossas imperfeições, aquilo que acarreta dor, sofrimento, as nossas desgraças, né? Então, é importante que a gente tenha em mente que verdadeiramente as nossas desgraças não são as consequências, não são as consequências. As consequências que nós normalmente chamamos como desgraça é o resultado das nossas escolhas. Então, verdadeiramente, a desgraça é transgredirmos a lei de Deus, é agirmos com base nas nossas imperfeições morais. Ali está a verdadeira desgraça. As consequências é apenas a consequência, é o resultado das nossas escolhas. Era o que tínhamos para hoje, agradecendo a compreensão, agradecendo a atenção de cada irmão, que possamos refletir, analisar, estudar aquilo que a doutrina espírita nos oferece como condições necessárias para edificarmos a nossa felicidade. E com certeza, a partir do momento que, sinceramente, realizarmos essa busca e venhamos a colocar em prática as ações edificantes em conformidade com a lei de Deus, com certeza estaremos edificando nossa felicidade. É como a doutrina espírita nos diz: se a humanidade sempre agisse de acordo com a lei de Deus, a humanidade seria feliz. A infelicidade é a consequência das nossas transgressões à lei do nosso Pai. Que a paz esteja com todos nós.